seja bem-vindo à SMV 20, a Semana de Marketing e Vendas para Startups e Empresas de Tecnologia, uma iniciativa do Client Hub, em parceria com a Distrito e com a Darwin Startups. Eu sou Rodrigo Lossi e vou estar aqui ao longo da semana, mediando bate-papos, talks e conversas com profissionais da área de marketing, sobretudo porque a nossa trilha é de marketing avançado. Antes de apresentar o nosso convidado e iniciar o bate-papo, eu quero reforçar que a gente está rolando um sorteio, de um ingresso para o Digitalx Expo 2020 e 2 mentorias exclusivas na área de vendas e CS pela Sales Hackers e pela consultoria de sucesso. Para participar desse sorteio é bem simples, basta fazer um stories no seu Instagram, marcando, colocando na verdade a hashtag SMV2020 e marcando os perfis do Client Hub, do Digitalx, do Sales Hackers e da Hobs.cs. Vai estar aqui os perfis para poder você marcar nos seus stories. Bom, o sorteio vai ser às 19 horas de sexta-feira pelo Instagram do Client Hub. Esse vídeo, nós vamos falar sobre comunicação com o consumidor 4.0, um assunto bem importante, entendendo que muitas mudanças estão acontecendo com o perfil do consumidor e as empresas de tecnologia e startups precisam estar atentas para isso. Para falar sobre isso, eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Félix Griveau, da Zenvia. Félix, primeiro eu queria agradecer muito a tua presença aqui, a tua participação nessa semana. Certamente tens muito para colaborar aqui conosco. E eu queria que primeiro tu falasse um pouco da tua jornada profissional e sobre o teu desafio que tu tens aí na Zenvia. Legal, Rodrigo. Então, primeiro é um prazer aí estar trocando essa ideia, poder compartilhar um pouco de conhecimento. A minha jornada profissional em marketing é um pouco diferente, né? Eu comecei na área de atendimento, trabalhando com veículos, e depois migrei para a área de marketing digital, onde trabalhei em indústria, trabalhei também na área de serviços, e nos últimos 5 anos aí eu venho trabalhando na área de marketing para empresas de tecnologia. Então, com certeza, conheço bem essas dores, né? Atualmente eu estou na Zenvia, trabalhando com a área de Customer Marketing para canais indiretos, buscando parceiros da Zenvia para poder trabalhar com o produto, enfim, ajudar a vender o produto e simplificar a comunicação aí das empresas com seus clientes. Então, a gente tem bastante história para contar aí, comunicação 4.0 é sempre um tema, o 4.0 ele é sempre um tema muito interessante, é indústria, é RH, é marketing, e a ideia é desmistificar um pouquinho a comunicação de como é que a gente consegue fazer, como consegue se comunicar com esse consumidor 4.0, né? Que muito mais do que B2B ou B2C, como dizem já atualmente, né? Human to human. Então, a gente quer falar com essa galera, a gente está tentando falar com essa galera, e aí eu vou poder conversar um pouquinho e trazer um pouquinho da minha experiência para todo mundo que estiver assistindo. Perfeito, muito legal, Félix. Eu acho que é um tema que a Zenvia também, enquanto empresa, enquanto plataforma, se preocupa bastante, porque ajuda muitas outras empresas a criar essa conversação na internet e de como que isso pode se comunicar. Bom, acho que eu queria começar mesmo para tu conceituar, o que é a comunicação com o consumidor 4.0 na tua visão como especialista. Legal, cara. Então, antes de falar exatamente de comunicação 4.0, acho que vale reforçar um pouquinho, assim, eu sou professor de marketing digital também, e aí eu gosto muito de trazer o conceito, né? A gente tem, provavelmente muita gente já ter visto aí a questão das 4 eras do marketing lá dos livros do Kotler, né? Então, só para a gente lembrar rapidamente, a gente vem aí a primeira era do marketing, que era a era focada no produto, a famosa frase lá do Henry Ford, onde qualquer Ford, o Ford poderia ter qualquer cor desde que fosse preto, né? E aí depois a gente vem com o marketing 2.0, que é voltado para o consumidor, né? A gente tem um marketing aí mais voltado para entender as pessoas, a gente tem aí o crescimento das agências de comunicação, das agências de marketing, agências de propaganda naquela época. A gente chega aí nos 90, no marketing 3.0 voltado para o ser humano, até que a gente chega aí no 4.0, né? Tem um livro muito legal do Kotler que fala sobre isso, e é justamente quando a gente começa a ter a jornada on e offline. Alguns especialistas falam do termo phygital, né? Que é conseguir intercalar essa jornada. Então, é muito importante quando a gente fala de comunicação 4.0, é entender que esse consumidor, esse nosso cliente, ele está online e offline o tempo inteiro. Não existe mais aquele momento de conectar a internet, né? Era muito interessante, a galera aí que tem por volta dos 30 anos sabe bem a sua adolescência, que era ir para frente do computador à meia-noite para conectar. Então, estar na internet era um momento.
E hoje ela está o tempo inteiro com a gente. Isso alterou muito as relações entre as pessoas e entre as empresas, né? Eu gosto muito de fazer uma correlação que a gente vinha, quando a gente começou a estudar marketing, a gente tinha lá os 4 P's do marketing, né? Era muito forte. O famoso produto, preço, prazo e promoção. Eu lembro quando eu vi isso na faculdade, eu achei muito legal, Kotler trazia isso muito claro, e, cara, o mundo mudou. E aí tem uma correlação que a gente faz, que é, a gente saiu da era dos 4 P's e a gente foi para a era dos 4 C's, né? Então, hoje, o que a gente tinha como produto, que era uma coisa engessada, do qual as empresas desenvolviam aí, botavam muito dinheiro para criar o produto, hoje eu faço a correlação com o C da cocriação. Então, o famoso termo do always beta, né? Tá todos os produtos sempre numa evolução constante. Então, essa é a primeira grande modificação da minha visão. A gente trocou também a questão do preço, que até então era algo estanque, que as empresas, né, tinham ali áreas para poder entender o preço por ser de currency, de moeda, né? A gente tem exemplos como o Uber aí, que a gente, cara, para cada momento, para cada consumidor, para cada etapa da jornada, o preço ele acaba sendo alterado, né? A moeda ela acaba mudando. O que a gente tinha como praça, lá nos 4 P's tradicionais do marketing, hoje a gente faz uma correlação como comunidade, né? Então, hoje, tu não pensa num produto de estar só ali naquela, vou vender na cidade A ou B. Hoje a gente tem um senso de comunidade muito mais abrangente. E por último, né, o P da promoção, que era onde as agências de comunicação trabalhavam mais, né, que era o grande braço da publicidade. Eu faço a correlação que ele alterou para o C de conversa, né? Então, hoje, todo mundo emite e recebe mensagens, né? As redes sociais, elas fazem com que a gente consiga conversar com as marcas o tempo inteiro, né? Todo mundo é um hub de informação. Toda pessoa que tem uma rede social tem esse potencial de conseguir receber mensagem e também transmitir mensagem. E justamente isso que eu acho que é a grande alteração que a gente tem na comunicação 4.0. Se a gente não entender que a relação mudou, que os 4 P's mudaram e que todo mundo hoje quer falar e quer ser ouvido, eu acho que essa é a grande questão. As pessoas, a conversa, o marketing conversacional é algo fundamental, né? As pessoas, às vezes elas não querem uma resposta imediata, mas elas querem ser ouvidas, e se sentirem ouvidas é o grande diferencial. E isso vale aí para qualquer área de negócio, né? Eu sempre brinco aqui que, cara, quem não quer reclamar às vezes daquele vizinho que está fazendo barulho à noite, mas tu não vai mandar mensagem para o teu síndico. Então, como que a gente consegue atender essas expectativas, gerenciar essas expectativas? Então, esse é um pouquinho dos conceitos que eu faço a correlação aí quanto ao 4.0 e como que a gente consegue trazer, né, para o nosso dia a dia essa questão. Perfeito, muito bom. Acho que uma excelente forma aí e bastante didática, né? Assim, com os professores, isso ajuda bastante também a gente nivelar o conhecimento. E olhando para o profissional de marketing, né, que está dentro desse contexto como um todo, ele tem que estar se moldando muito a isso, né? A esse novo momento, a esse desafio de colocar ainda mais o profissional de marketing na área de tecnologia, né? Empresas, startups, que são quem estão moldando também essa mudança, né, do mercado, né? Toda essa transição está sendo alavancada, sobretudo por conta da tecnologia. Qual que é a importância do profissional de marketing nesse contexto? Então, nesse contexto, eu acho importante reforçar, né, Rodrigo, que a gente tem uma alteração, principalmente na questão da influência, né? O profissional de marketing, até então, a influência ela era top-down, né? A gente pensava na campanha de marketing, pensava no especialista de cima para baixo para atender o consumidor, né? A gente tinha o que eu chamo de influência formal, né? A gente impactava e aquela informação ela vinha num único caminho. E hoje, Rodrigo, a gente tem uma alteração para a influência que eu chamo de social. Independente do mercado que tu vai atuar, tu vai buscar falar com os teus amigos, todo mundo tem um grupo de contato, seja no LinkedIn, seja no WhatsApp, onde você vai aí coletar informações, né? Então, o profissional de marketing ter esse entendimento de que a dinâmica da influência mudou, né, que os seguidores eles vão influenciar na decisão, na tomada de decisão, na hora de contratar, que os amigos, que a família, né, que tudo isso tá em volta do consumidor, né, seja ele
para contratar um software, seja ele para contratar um serviço. Então, isso é muito importante. A gente não pode mais achar que de uma maneira top-down a gente vai conseguir atingir os clientes. A gente tem que entender que a jornada é omnichannel, certo? Que a influência ela mudou de figura e que não adianta mais a gente se isolar no topo do morro e achar que aquela informação que a gente manda o tempo inteiro, ela vai ser bem recebida. A gente tem que ouvir, nós temos que nos posicionar, a nossa marca tem que se engajar, né? Então, isso é importante. A gente tem que tentar compreender essa nova dinâmica, né? E estar preparado para isso. E aí que é um ponto muito importante, porque a gente tem informação de todos os lados. E eu acho que o grande desafio, porque talvez o que eu esteja falando nem é tão novidade, mas o que eu quero trazer aqui é como que eu consigo fazer isso. Como que eu gerencio essa expectativa desse consumidor 4.0, como que eu comunico com ele e como que eu faço com que essa relação ela seja melhor interpretada. Porque daqui a pouco eu vou dizer, Félix, eu estou recebendo coisa de tudo que é lugar, como é que eu estou conversando com esse cara? Então, é isso que eu quero trazer um pouco mais forte, né? Assim, temos que entender que a dinâmica mudou e como vamos nos preparar para poder fazer essa comunicação. Bom, Félix, e daí eu acho que o grande desafio que se tem é pensar em como melhorar a comunicação com os clientes, né? Que tipo de dicas e ferramentas que tu se propõe, ou técnicas, estratégias que tu propõe para melhorar essa comunicação com o cliente? Legal. Vamos lá, Rodrigo. Aproveitando então que a comunicação 4.0, eu vou trazer 4 dicas justamente para poder aprimorar. A primeira delas é informação. A gente precisa, no atual cenário consumidor 4.0, manter ele muito bem informado, né? Eu sempre resumo que é gerenciar as expectativas. Hoje, eu brinco quando a gente compra na Black Friday, assim, é muito interessante que as empresas cada vez mais evoluem para poder gerenciar as expectativas, né? Eu fiz uma compra na última Black Friday, por exemplo, de um grande varejista online, e que a maior satisfação foi poder receber cada step da jornada no meu celular. Então, assim, gerenciar expectativas está num ponto fundamental, né? Manter o cliente sempre muito bem informado e ser muito transparente. O segundo ponto que eu trago, que eu acho que é onde é muito mais relevante, é diversificação. Nós precisamos diversificar os canais de comunicação com o nosso cliente. Não basta a gente achar que, porque eu vendo no B2B, o que vai funcionar é o e-mail marketing ou é só um canal específico. Nós precisamos diversificar. Eu gosto muito de dar esse exemplo, né, de quanto diversificar o canal de informação é interessante. Vou te fazer uma pergunta, tá, Rodrigo? Uma dinâmica bem rápida aqui. Se tu for receber uma promoção de um software, tu prefere receber isso via e-mail ou via SMS, por exemplo? Eu tenho uma preferência por e-mail, mas o SMS ele é muito mais efetivo, né, para mim, porque certamente minha caixa de entrada é gigante, o meu SMS eu recebo hoje bem menos em quantidade com relação ao e-mail. E se for uma promoção que seja assertiva para mim, com certeza eu vou ter bastante interesse nessa comunicação mais direta. Vamos lá, legal. Mas vamos partir do pressuposto que a grande maioria vai preferir o e-mail, porque é o meio que a gente está mais parte do tempo. Agora eu te pergunto o seguinte, Rodrigo. Se tu for receber, se o teu vizinho for falar contigo que está saindo um cheiro estranho da tua casa, do teu apartamento, um cheiro de queimado, tu prefere receber um e-mail, uma ligação ou um SMS? Eu particularmente prefiro o SMS porque é uma comunicação mais instantânea, até porque pode ser alguma coisa mais grave, né? Exatamente. E aí que tá. Quando eu falo em diversificação, a gente tem que entender 2 pontos. Relevância, certo? E a urgência da informação. Tem 3 exemplos que eu acho que todo mundo conhece, que eu gosto sempre de trazer. Todo mundo aqui conhece Uber, Rappi e 99, certo? São empresas aí, algumas são unicórnio, enfim. E aí eu sempre digo, eles têm aplicativos excelentes, com uma aderência muito grande. E aí o que acontece com esses caras? Quem aqui nunca recebeu um SMS da Uber? Quem aqui nunca recebeu? E aí tem uma coisa que eu acho, cara, muito interessante, que é o seguinte, eu compro muito pelo Rappi, né? Eu sou um usuário frequente da compra de mercado, e aí tem a seguinte situação, por dentro do próprio aplicativo, quando o entregador ele não consegue comprar aquele produto,
O que ele faz? Ele, por dentro do aplicativo, ele faz uma chamada de voz para conseguir falar com aquele usuário. Pô, essas empresas aí, elas investem milhões para ter aplicativo com uma excelente usabilidade, são aplicativos muito bons, mas elas têm que diversificar o seu canal de comunicação. Eles precisam. O Uber, quando vai mandar lá do Rewards, manda por e-mail. Então, para cada tipo de mensagem, para cada etapa da jornada do nosso cliente, a gente tem que diversificar o canal. Esse é um ponto interessante, sabe? A gente tem que sair, né, do clássico e-mail. Claro que tem muito erro, né? Alguém vai dizer assim, nossa, Félix, mas eu recebo muito SMS ruim. Sim, porque muitas vezes o conteúdo não é relevante. Então, a gente tem que diversificar o canal para atingir o nosso cliente em diferentes etapas da jornada e o que for mais relevante. Aí também vem a dúvida, tá, Félix, mas e aí, como é que eu consigo descobrir? Pergunta para o teu cliente, sabe? Entende com ele o que de fato é interessante, para onde que ele quer receber aquela mensagem, como que ele quer receber aquela comunicação, né? Eu digo, a gente vê muitos casos de alguns clientes aqui da Zenvia que, por exemplo, disparam um SMS que ainda continua, né, com um altíssimo índice de abertura e uma resposta rápida. Pra você ter uma ideia, Rodrigo, hoje 98% dos SMS são abertos nos primeiros 3 minutos. 3 minutos. E aí o SMS não dá para tirar notificação, né? Eu sempre brinco com o pessoal de aplicativo, né? Quanto tempo a gente ouve que vai morrer? E aí, cara, tu vê grandes empresas trabalhando ainda por esse canal, porque para eles é relevante, naquele momento é relevante. Claro que conteúdo continua aí sendo um critério fundamental, mas diversificar e, né, entender e conseguir fazer essa jornada e conseguir fazer entender o que é mais relevante é muito importante. E aí tem um ponto que eu acho também fundamental, que é a dica 3, né? São 4, que é a questão de presença, né? Que é estar disponível para o cliente onde ele quiser e quando ele quiser, né? É o famoso always on, always present. Tem um ponto, assim, tem uma história que eu gosto muito de contar, que é, cara, é muito engraçada. Eu me mudei recentemente para São Paulo, e aí eu fui no site de uma grande operadora de telefonia para solicitar internet, nada mais natural, né? Fui lá e preenchi o formulário. E aí, cara, o que aconteceu? Eu tô até hoje esperando o contato para poder instalar a internet em casa. Claro que eu acabei recorrendo para outros canais, enfim, mas, pô, a gente investe uma grana para poder botar um site no ar, né? Eu sou muito da escola do inbound, acredito muito em inbound, e aí, pô, gera conteúdo, consegue tráfego para o site, sabe? A gente faz estratégia de SEO, faz a coisa acontecer, o cara vai e preenche o formulário, que acontece, não recebe a resposta. Então, assim, cara, como pode? Até quando a gente vai conseguir fazer isso? Tem um dado que eu acho muito legal para você ter uma ideia, Rodrigo. Segundo o Global Audience Spending de 2018, as empresas investiram 88 bilhões, tá? 88 bilhões em ads no ano de 2018. Cara, é muita grana. E aí eu sempre digo, aí tu vai lá, investe isso, converte no site e o que acontece? Ninguém te responde. Então, assim, a gente precisa estar presente, né? A gente precisa conseguir responder esse cliente quando ele quiser, né? Isso é, cara, assim, eu brinco, tá? A gente não pode mais... Aí tem uma correlação bacana também, que é a questão do e-mail marketing, né? A gente trabalha com conteúdo, faz aquele e-mail, nossa, com aquele super conteúdo, aí o cliente responde e ele recebe aquela mensagem de obrigado, em breve entraremos em contato. Cara, como assim? E aí pior, tem o caso que para mim é o pior ainda, que é quando tu responde para a empresa no e-mail, tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Tu recebeu o e-mail de uma empresa, tu responde esse e-mail e aí vem aquela resposta automática, né? Não responda esse e-mail, este endereço não é monitorado. Cara, como assim? Tá querendo falar comigo? Então, assim, esse é o ponto de reflexão que a gente tem que ter clareza com o consumidor 4.0. Ele não aceita mais isso. A gente não pode mais fazer esse tipo de erro, né? Sem contar e-mails do famoso endereço contato @ nome da empresa. Por favor, gente, a gente está falando de uma era que as pessoas estão se comunicando o tempo inteiro, como eu falei antes. Todos somos hubs de comunicação, né? Então, essa é a terceira dica que eu deixo. E aí, não sei, o que você está achando aí, Rodrigo?
Muito legal, Félix. Pô, acho que vários insights e como que as ferramentas podem nos ajudar a isso, né? Que tipo de estratégia e ferramentas que tu recomendas para dar suporte a todo esse novo momento, né? Legal. Agora eu vi aqui que eu esqueci de trazer um ponto, mas eu acho que antes de falar de ferramenta, eu sou um cara que gosta de trazer número, né? Trazendo alguns indicadores aqui que veio de uma pesquisa do Drift de 2018, só para vocês terem uma ideia, tá? Essa situação que eu falei de não responder um formulário, para vocês terem uma ideia, 58% das empresas nunca fez follow-up em cima dos formulários. E aí, tem um dado que eu quero trazer também que é bem interessante, tá, Rodrigo? Que é o seguinte: 90% das empresas não responde nos primeiros 5 minutos. E cada minuto que a gente deixa de responder um cliente a partir de um e-mail, a partir de um formulário enviado, a gente aumenta em 10 vezes a chance dele não fechar. Tá? E aí, para fechar essa chuva de dados, Rodrigo, para você ter uma ideia, no Brasil, a resposta, em média, demora 5 dias para acontecer. Cara, 5 dias. Volto a dizer, pensa comigo, 88 bilhões em ads, mas não sei quanto você paga para sua agência para poder botar o SEO para fazer um site legal, e as empresas demoram 5 dias para responder o e-mail. Cara, em 5 dias eu não sei nem mais o que eu quero comprar. 5 dias, se meu concorrente respondeu antes, eu já fechei com ele. Então, isso é fundamental, sabe? É ter esse retorno. E aí, né, Rodrigo, indo para a tua pergunta mais propriamente dito, justamente a gente precisa ter escalabilidade, né? E aí, ferramentas de comunicação, e eu brinco que a gente tem, a gente veio de uma era, e a gente tem nos últimos anos ouvido muito falar do termo SaaS, né? Provavelmente muitas das pessoas que estão até vendo esse conteúdo são de empresas SaaS. E aí o Gartner, ele traz um conceito que é o CPaaS, né, que é o Communication Platform as a Service, né, que é uma plataforma de comunicação que consegue integrar esses canais, certo? E a partir disso dá escalabilidade para poder interagir, automatizar e trazer respostas em tempo real. A Zenvia, por muito tempo, trabalhou também com algo que é muito relevante, que eu brinco, tá? O Gartner trazia um dado que até 2020, 85% das interações seriam feitas por chatbot. Talvez se alguém conhece a Zenvia, viu aí que a gente fala muito de chatbot nos últimos anos e segue falando. E aí eu comecei a questionar, cara, como assim chegamos em 2020 e esse dado não bateu? E é por quê? Porque as empresas ainda não estão preparadas. A gente vê chatbot ruim, né? As empresas não estão prontas para fazer essa curadoria de conteúdo. E aí eu trago um dado interno de por que um chatbot ajuda as empresas. 80% das dúvidas respondidas num site são as mesmas. Né? Então, um chatbot ele consegue trazer esse modelo praticamente de FAQ, né? de respostas frequentes, que você muitas vezes tem uma pessoa para responder. E aí, voltando, né? As pessoas querem ser ouvidas. Então, os chatbots, os assistentes virtuais, eles permitem, né, essa escalabilidade. Né? Se eu aumento o meu tráfego, eu conheço muito bem isso, a gente consegue botar aí live chat no site, né? Eu imagino que deve ter gente que está vendo que tem SDR para entrar em contato. Cara, que tal eu usar ferramentas de comunicação para poder qualificar esse lead 4.0, para poder fazer as primeiras perguntas para entender se ele está qualificado pelo marketing ou não. Então, ferramentas de comunicação CPaaS, elas permitem que a gente tenha essas informações todas agrupadas. Né? Eu tenho aí mais de um canal para me comunicar, né? Seja e-mail, seja SMS, seja o WhatsApp. Cara, 2 bilhões de usuários do WhatsApp. Eu estava conversando com algumas pessoas que trabalham com sites assim, o que eu quero hoje é um botão para poder conversar, que o cara clique e saia falando no WhatsApp dentro do meu site. E aí, legal, você faz o quê? Você vai ficar passando o celular de mão em mão do seu SDR. Então, plataformas de comunicação permitem isso. Elas permitem dar essa escalabilidade para você poder interagir com esse consumidor 4.0, né? Então, o que eu diria hoje é entender o seu público, entender a sua jornada
e ter de uma forma unificada, né, assim como ferramentas de automação de marketing já se integram com CRMs, para a gente poder ter essas informações agrupadas e intercalar esses canais e achar o canal relevante e, claro, sempre estar pronto para ouvir nosso cliente, né, responder quando ele quiser, né, conseguir aí ter essa interação dentro do tempo esperado para não perder a oportunidade. Isso, sem dúvida, é fundamental para quem está aí buscando venda, para quem está buscando aprimorar a experiência do seu cliente. Perfeito, Félix. Muito legal. Acho que esse teu insight relacionado a entender o seu cliente, né, a jornada que ele tem e, sobretudo, abrir formas de comunicação com ele sobre todas as frentes, respeitando que tipo de conexão que ele quer manter contigo, é um excelente insight aí para nosso bate-papo que está na parte final. Bom, eu vou deixar a palavra agora para ti, para tu fazeres um fechamento, ao mesmo tempo agradecer muito a tua participação aqui, os insights, como que as pessoas podem se manter conectada contigo, né, e deixar um recado final aí para a audiência. Legal, Rodrigo. Então, assim, a minha última mensagem que eu queria trazer antes de fazer meu fechamento é, cara, acabou a era do no reply. Por favor, você que está assistindo isso, você está aí se capacitando, está aí buscando informação para poder aprimorar os resultados da sua empresa, entenda, acabou a era do no reply, acabou a era do contato @empresa. Você precisa estar pronto para esse consumidor, você precisa estar pronto para ouvir e falar com ele. E se a escala for muito grande, chatbot ajuda, com curadoria, com respeito à jornada, respondendo o que realmente é relevante. Tá, Rodrigo? Então, assim, para a gente, depois dessa mensagem final, que eu estou tentando aí passar essa palavra de que acabou no reply, o que eu deixo aí de contato, quem quiser falar comigo mais, pode me procurar no LinkedIn, né, aí, como o Félix Griveau, meu nome é super simples, é só buscar aí. Quem quiser trocar uma ideia sobre chatbot, como fazer isso, pode procurar a Zenvia ou um dos seus parceiros, né? Reforço também que se alguém que estiver assistindo tiver interesse em oferecer produtos Zenvia para a sua carteira de clientes, eu também estou à disposição. A gente trabalha com um programa de canais aí incrível, né? O nosso objetivo na Zenvia é simplificar a comunicação através de conversas inteligentes. Né? A gente sabe o desafio que as empresas vivem, são mais de 16 anos no mercado tentando simplificar a comunicação. Então, se você quer melhorar a comunicação com seus clientes, ou se você quer colocar SMS, chatbot, live chat, WhatsApp nos seus produtos, a Zenvia está pronta para isso. E falando um pouquinho de WhatsApp aí como um fornecedor oficial hoje do WhatsApp no Brasil, né? Como um BSP. Então, se você quiser integrar a ferramenta WhatsApp junto com o seu produto, a Zenvia também tem essa capacidade. Tá? Então, eu fico à disposição, quem quiser me procurar no LinkedIn ou no meu e-mail, felix.griveau@zenvia.com. Cara, vamos trocar uma ideia. A gente tem aí muito que conversar. Eu acho que momentos como esses papos, assim, eles são fundamentais para a gente poder crescer como mercado, né? Para a gente poder aí evoluir todos juntos. Então, a cada talk eu aprendo um pouquinho mais, a cada palestra veio uma série de ideias e espero aí poder ter ajudado pelo menos um pouquinho, pelo menos assim, se uma das 4 dicas servir para sua empresa, eu tenho certeza aí que já valeu a pena estar aqui trocando essa ideia e valeu a pena o seu tempo. Tá bom, Rodrigo? Valeu, Félix. Muito obrigado, que agradeço novamente a tua participação. A gente fica por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.